Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio do nosso podcast Felizes que Ouvem a Palavra de Deus. Aqui Felipe Bezerra, gravando diretamente de Viena. E como sempre, feliz ano novo. E aqui José Ricardo Bezerra, gravando de Fortaleza. E levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Primeiro domingo do Advento, ano C. Olha aí, começamos mais um ano, nosso podcast. Começando o ano C, ano de Lucas. Lucas, Por um momento, ano de Lucas. Nós vamos. Então, esse ano a gente está começando, o primeiro domingo do Advento também coincidiu de ser o primeiro dia de dezembro, nem sempre acontece isso. Estamos há um ano litúrgico juntos. Eu espero, se você está aqui desde o começo, escreve aqui, comenta para a gente que você está desde o começo. Se não, seja muito bem-vindo. É sempre bom ter novas pessoas por aqui. Não esquece de deixar o seu like, se inscreve para que você não deixe de receber as notificações, né? Ativa o sininho para isso. Todo domingo a gente tem um podcast novo e todos os dias tem meditação, ajuda para a sua Lexo Divina, e de vez em quando eu gravo para ajudar a sua oração pessoal. E é isso, gente, né? Muito feliz, realmente estamos muito felizes. Foi uma vitória esse ano, conseguimos. Eu acho que nós não deixamos de gravar nenhum. Se foi, talvez não. tenha sido um ou dois, mas eu acho que Tivemos nenhum. extras. Tivemos, eu Foi, acho que uns tivemos. dois. Além do semanal, ainda tivemos aí, eu acho que na Semana Santa, da quinta-feira, Foi, eu acho que tivemos. tivemos um ou outro a mais aí, além dos Sim. semanais, Tivemos né, Corpus Christi, dominicais. se não me engano, também. Acho que foi isso, foram dois, eu acho que Foi. extras nesse ano, né? Então, mais de Estamos aí. 52 semanas, né? Olha, 52 podcasts. olha aí. Então, se você não quiser perder e acompanhar com a gente o Evangelho de Lucas, com a gente e com a igreja, né? Que nós estamos acompanhando a igreja. O Evangelho de Lucas. Fique aqui com a gente, se inscreve. Dessa vez o recado foi dado no comecinho, porque hoje é um dia também de celebrar, né? Nós temos o nosso aniversário de um ano litúrgico do nosso podcast. E hoje, como a gente tinha falado, começamos Lucas. A gente vai ler Lucas 21, 25 a 28 e 34 a 36. Dá um pulinho aí. E a gente vai deixar, como sempre, a gente vai deixar o evangelho, o texto litúrgico vai ficar aqui no post, mas se você quiser acompanhar com sua Bíblia, tenha ela sempre à mão, e aí a gente vai poder meditar mais abaixo. Algum recado antes de eu ler, pai? Não, é só falando aqui, o texto litúrgico corrido aqui, a gente não sabe aonde ele pausa, né? Porque o Evangelho de Lucas aqui não traz, se você pegar o seu texto do Evangelho, a parábola da figueira. Uhum, Mas o 24, o 25 a 28 é a primeira parte aí da manifestação, as catástrofes, as manifestações gloriosas do Filho do Homem, e uhum. depois, na segunda parte aí, vem o vigiar para não ser surpreendido. Então, são duas partes aqui o Evangelho, né, só para situar aqui o leitor, e ele não entra aqui a parábola da figueira. A gente Uhum, leu no Evangelho de Marcos, 2 domingos atrás, né, uhum. o paralelo desse aí no Evangelho de Marcos, mas era ainda no ano litúrgico, lá o ano comum, Tempo né, o comum tempo. ainda. E agora nós estamos no Advento, como a gente disse também domingo passado, a gente não leu, quer dizer, a gente leu o último, enfim, aí, a última parte do Evangelho de Nossa. Marcos no primeiro domingo do Advento do ano passado, né? E fechamos o ciclo do Evangelho de Marcos. E agora estamos lendo o Evangelho de Lucas, começando também com o vigiar, né, para não ser surpreendido, que é o finalzinho aqui, a segunda parte do Evangelho de hoje. Situando aí o leitor, né? É, muito bem, então vamos lá. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem
vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. E esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes forças para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, sim. Glória a vós, Senhor. Então, nos Primeira dividindo coisa a aí dizer, o não texto tenho aí, medo, né? Porque a pessoa lê isso aqui e dá logo aquele medo, né? é o que Jesus diz aqui: os homens irão desmaiar de medo, né? As Hum. forças do céu serão abaladas, então as pessoas vão ficar com pavor do barulho do mar e das ondas e depois desse medo aí. Então, é natural que tenha essa preocupação, esse medo aí, mas a preocupação tem que ser outra, né? Nesse tempo do advento, a gente tem que estar preparado para a vinda do Senhor. É Uhum. isso que é o tempo do advento, né? Nos prepara, né? Para a vinda do Senhor. É, o vigiar e orar, né? O importante aqui é a gente estar com o coração atento em oração, porque se o nosso coração está em Deus, a gente, nada disso vai abalar, né? Na verdade, é muito contrário. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantar e erguer a cabeça. Né? O Exato. contrário, né? O contrário de quem está com medo. Quem está com medo, abaixa a cabeça, se esconde, né? Entra num buraco. E Jesus vai fazer o contrário. Quando essas coisas acontecerem, levanta a cabeça, vamos lá, sai. A gente falou um pouco no evangelho passado sobre a questão dos sinais dos céus, né? Da nova orientação. Mas aqui a gente tem. Aqui o sentido é muito mais escatológico do que era naquela passagem apocalíptica que a gente estava vendo antes. Porque ali Jesus estava falando um pouco, né, da queda de Jerusalém, estava falando um pouco também da desorientação que era a morte e a ressurreição dele iam causar, mas aqui não, aqui ele está falando da volta mesmo. Aqui ele está falando que a gente tem que se preparar para quando ele vai vir, que pode ser daqui a 2 dias, como pode ser daqui a 2000 anos ainda, né? Exatamente. A preparação imediata para a volta do filho, né? Esses sinais aí, Jesus falava primeiro da queda de Jerusalém, depois está falando aqui da volta do filho do homem, né? É, esses sinais aqui, como você estava dizendo, que a gente já tinha comentado aí, o sol vai escurecer lá, as estrelas vão cair e tudo mais, a lua vai perder o brilho, então era a orientação. Uhum, Se os homens que se guiavam pelo sol, pela lua e pelas estrelas, não vai ter mais orientação nenhuma. Por isso que era importante ter a palavra, ter a luz do Senhor dentro do coração, porque quando desaparecer esses sinais aí, a pessoa tem que estar orientada, mas por outros sinais e não pelos exteriores, né? Então, uhum. é o primeiro ponto aí desse evangelho, né? A gente tem que estar consciente desses sinais, né, exteriores para que a gente se prepare internamente, com o nosso coração, para não ser surpreendido. Então, Eu me lembrava também daquela passagem que o Senhor falava dos empregados. Ele dizia: Ah, meu senhor está demorando. Aí começa a se embebedar, bater nos outros, não sei o quê. E aqui é bem paralelo, né? Não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, isso. para esse dia não cair de repente. Mas eu acho que eu pulei demais. A gente pode voltar. Vamos voltar um pouquinho ainda aí a essa primeira parte aí, de preparação, né, para a volta do Filho do Homem. Uma coisa que eu fui atrás também, que a gente não comentou ainda nos evangelhos, é esse termo, Filho do Homem, né? Uhum, Esse termo, em Daniel, que a gente comentou também no domingo passado, na solenidade de Cristo, Jesus Cristo, Rei do Universo, Daniel fala de uhum, filho de homem.
E Uhum. Jesus se assume como filho do homem, né? E aí tem três, essa expressão filho do homem ou filho de homem, porque Daniel está falando lá, e Ezequiel fala muitas vezes filho do homem, né? Mas no sentido do ser humano, da pessoa humana, né? E Uhum. aqui Daniel já está fazendo a referência a essa figura misteriosa, que vai voltar com grande poder e glória, né? Vindo sobre as nuvens. É essa Uhum. figura misteriosa que Jesus se assume, do profeta Daniel. Né? O filho do Uhum. homem, ou o profeta lá está falando filho de homem. Mas no Sim. Novo Testamento, são 81 vezes que Jesus fala, se atribui a si como filho do homem. Uhum. São três sentidos em que Jesus fala o filho do homem. O primeiro é que ele vai voltar na exaltação da pessoa, ele, como filho do homem, vai voltar, cheio de glória e poder. É essa a causa da sua condenação diante do Uhum. Sinédrio. Né? Vereis Ele o se filho do chama homem. de. É. É o filho do homem, é ele mesmo que vai voltar. Então, o sumo Uhum. sacerdote rasga as vestes porque ele está se atribuindo como Messias, como o próprio filho de Deus. Então, ele vai voltar na glória. Né? Uhum. Essa é a primeira, o sentido. O segundo sentido, que é do sofrimento, nos anúncios da paixão, Jesus disse que o Filho do Homem vai sofrer muito, ser entregue nas mãos dos homens, tá? Mas no terceiro dia vai ressuscitar, né? O sofrimento do Filho do Homem. E o terceiro sentido é do agora. O Filho do Homem tem poder de perdoar os Uhum. pecados. O Filho do Homem, né? Para que saibais que o Filho do Homem tem poder de perdoar os pecados, é aquela passagem do paralítico, né? Uhum. E lá em Cesareia de Filipe, que Jesus pergunta aos discípulos: o que dizem Quem os diz homens isso? ser o filho do homem? Está se referindo a ele, né? O aqui e agora. Jesus, então, é o filho do homem atual, mas também o filho de Deus. Na passagem de Cesareia de Filipe, Jesus diz, Pedro vai dizer, né? Tu és o filho de Deus, né? O Cristo, filho do Deus vivo, né? Uhum. Então, é o filho de Deus e filho do homem. Então, todo esse sentido do filho do homem que vai voltar, né? Então, a gente às vezes não se toca para esse sentido, quando Jesus se atribui a esse título de filho do homem, né? Uhum. É, eu, eu me lembrei agora de um, um doidinho, né? Eu vou dizer, um estudioso aí. E ele se dedicava a provar, a querer provar de que Jesus não era Deus, né? E aí estava falando, não, mas no Evangelho, Jesus não diz nenhuma vez que ele é Deus. Aí o entrevistador, graças a Deus católico, isso num programa do mundo, isso aí nada, ele diz assim, ele diz, ah não, ele diz que é filho de Deus. Ah é? E o filho de um pato é o quê? O que é o filho de um pato? Você não é um pato? É Mas um patinho. é. Então, enfim, Jesus, essa dimensão de filho do homem, de filho de Deus, filho do homem, também entra muito forte da nossa fé, da divindade e humanidade de Jesus. Jesus, aí é que tá. Ao se chamar de filho do homem, ele também está se chamando de filho de Deus, por causa dessa Exatamente. dupla dimensão, né? Da profecia de Daniel, e de atribuir para si a divindade da glória. E quando o próprio Senhor fala, né? Quando eu digo, vós sois deuses. Ora, se a própria Escritura o chama de deuses, quem sou eu? E aí eu vi um teólogo falando sobre isso, né? A divinificação do homem. Ai, nós seremos deuses? De certa forma, sim, porque é isso que Jesus está falando e a gente não pode desdizer o que Jesus mesmo disse. Mas evidentemente que nós não vamos ter natureza divina e nós vamos, né? Mas essa é a nossa a missão principal da igreja, divinizar o homem, né? Isso é muito na Igreja Oriental, né? Essa é a teologia da graça, né? Estou fazendo propaganda aí do livrinho Graça e Virtudes. A Uhum, teologia da graça para a Igreja Oriental, ela acreditava, né? Ela foi mais na linha da divinização do homem pela graça, né? O homem que se torna cada vez mais santo e vai uhum, chegar na perfeição celeste quando chegar mesmo na glória, né? E a uhum, teologia da graça a igreja ocidental aí vem mais antropológica, né? A linha antropológica lá
Agostinho, que teve que rebater aí as heresias, né? O Pelágio e depois, na Idade Média, lá, o Lutero e o jansenismo e tudo mais, né? É. A vantagem deles é que eles não tiveram que lutar contra tantas heresias como nós aqui. Vantagem nesse sentido, assim, porque eles conseguiram ir para um outro lado. E aí, São João Paulo II dá aquela belíssima, né? Vamos respirar com os dois pulmões, vamos, porque dentro da igreja latina, né, especialmente a igreja ocidental, o ápice da santidade é a crucificação com Jesus, né? Padre Pio, o São Francisco de Assis, aí a Santa Rita, que tinha os estigmas e tanto faz. Na igreja oriental é a transfiguração, né? Aí São Serafim de Saróvia, a Santa Miriam, nem sei se ela já foi canonizada, mas a gente vê que para eles a transfiguração, né? O rosto brilhar como brilhava de Moisés é para eles o auge da santidade. É quando brilha, está beleza. Então a gente vai vendo essas duas dimensões e aí se complementa, né? Porque É, cruz e ressurreição, né? É o Tabor e o Calvário que levam a nossa vida. São Paulo, né? São Paulo que diz nessa configurar a configuração com Cristo que Paulo encarnou na vida dele, mas ao mesmo tempo, né, era Cristo crucificado, né? Ele Uhum. teve as visões lá do sétimo céu, lá e terceiro céu. Fui arrebatado até Não sei se na carne ou fora da carne, mas que foi ouviu coisas que indizíveis, né? Que a nenhum homem era permitido, né? Esse homem, né? Eu não sei se na carne ou fora dela, mas ele conclui essa parte aí da carta aos Coríntios, né? Basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que Deus manifesta o seu poder, né? Uhum. Ele 3 vezes rogou a Deus, depois dessas visões todas, Deus deu a ele o espinho na carne, né? Então, Isso eu acho fantástico, né? Você vai vendo essas pinceladas que a gente vai vendo no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Eu fico me lembrando, eu acho que foi Pedro, foi Pedro, que o anjo acordou ele, tirou ele da prisão, saiu, foi lá para fora e ele achando que estava tendo uma visão, quer a dizer, visão era. o negócio era tão assim que ele não sabia se é como São Paulo, ele não sabia se ele estava tendo uma visão, se era realidade. Porque Deus tomava de conta e levava, né? E aí. E é mais legal que vem logo depois é que ele bate lá na porta. A mulher fica tão feliz que deixa ele lá de fora e sai gritando. Não sei se era o Pedro ou era o anjo dele, mas eu sei que era igual a ele. Era igualzinho, mas aí a mulher ficou, é o Pedro, aí o povo do Pedro lá fora esperando. Então, vão deixar eu entrar ou como é isso? Sim, nós Mas aí, estamos vamos aqui na conectando, né? graça de Deus. Porque, não, mas assim, tudo isso é interessante a gente colocar porque quando a gente tem uma intimidade com Deus, né, aí como São Pedro, como São Paulo, as coisas extraordinárias elas deixam de ter uma atração. Como é que eu vou explicar isso? Eu vou tentar. Me vem agora quando eu estava falando sobre São João da Cruz, porque o que que São João da Cruz vai falar? Eu acho que inclusive está no catecismo. Que São João da Cruz vai falar que quando a gente começa a conhecer, querer Deus por Deus, as novidades desse mundo passam a ser desinteressantes. E São João da Cruz, ele vai falar que é pecado ficar querendo novas revelações. E isso ele deixa muito claro, né? E eu acho que é isso que está no catecismo. Mas por que tudo isso? Quando essas coisas todas acontecem, barulho no mar, as ondas, o céu se acabando e tudo mais, quem tem o coração em Deus não fica abalado por essas coisas. Por quê? Porque está com o coração em Deus. Né? Eu acho interessante trazer isso, porque especialmente nos dias de hoje, é tão comum, especialmente nessas eras de internet, tá querendo aparição nova de Nossa Senhora. Ah, Nossa Senhora tá aparecendo em tal lugar. Sim, e daí, meu? Para que isso? Assim, aí nem a igreja obriga a gente a acreditar nas aparições que ela reconhece, avalie nessas outras que não foram nem analisadas ainda, né? Assim, Fátima, que é Fátima, que 500 pessoas viram o sol dançando, a gente não é obrigado a acreditar. Imagina nessas Nossa Senhora que aparece em toda esquina aí, que, enfim. Porque essas aparições particulares, essas aparições que nada acrescentam à revelação, que a igreja diz isso. Então,
a revelação foi concluída com o último livro da palavra de Deus, da Bíblia. Então, a Uhum. revelação como tal nós conhecemos. Claro, tem a tradição, o magistério, e que a igreja continua no seu magistério, atualizando a doutrina, né? Explicando É. para os novos tempos, para cada realidade. Mas E, essas aparições e profecias, isso aí, quem vai atrás disso aí? Não, porque fulano disse que esse sinal isso é o início do fim dos tempos. Para que você vai querer saber disso, meu Deus? e se for, entendeu? É assim, e se for? E daí? Qual é a diferença que vai saber? A questão é assim, qual é a diferença que você vai saber? Porque para São Paulo, nesses tempos que são os últimos, né? Então, Ó, assim, ah, não, mas a pessoa vai chegar assim, não, mas que Jesus é exatamente o meio. Se Jesus é exatamente o meio, meu amigo, ainda tem muito tempo aí para frente, porque a humanidade surgiu do quê? 100 mil anos atrás? 30 mil anos atrás, pelo menos? Né? Homo Ah, não. sapiens, Ora, muito mais, é muito mais, porque a estátua mais antiga que tem, inclusive é no museu aqui de Viena, a Vênus ali é uma estatuazinha desse tamanhozinha, faz 30 mil anos que ela foi feita, então então assim, vamos dizer que foi ali, faz 30 mil anos, então a gente ainda vai ter mais 30 mil para frente, ninguém sabe. É, exatamente, não adianta buscar esses ventos de doutrina, né, para usar uma expressão bíblica. Mas a gente precisa se preparar como? Pela oração. É o que Jesus diz ali, né? é a segunda Ficai parte aqui, atentos e né? orai a todo momento. É o Lucas 18 depois, na parábola lá do juiz e da viuvinha lá, né? Faz-me Hum, justiça, né? A necessidade, Jesus conta essa parábola para mostrar a necessidade de orar sempre sem sem cessar. desanimar, né? Aí conta Uhum, essa primeira palavra, depois tem a do fariseu e publicano. Mas a da uhum, viúva, ele conta exatamente para orar sempre. Depois São Paulo vai dizer, né? Orar sempre, né? Tessalonicenses aí também, né? uhum. Orar sem cessar, né? Ficai sempre alegres, é aquela outra passagem lá. Então, essa necessidade de rezar, tomai cuidado, né? Vigiai e orai, que é a proposta aqui do tempo do Uhum. advento também, né? Eu acho que é uma das coisas que a gente tem que dar como meta, né? Nesse tempo agora. Vigiai e orai. E aí esse é o convite que o Senhor nos faz através da igreja para esse início de advento, né? Estarmos preparados para a vinda do Senhor, que pode vir como um ladrão, né? Como é que ele chama? Pegar de surpresa, não, Armadilha, com né? armadilha, que pode cair como uma armadilha sobre vocês. E, mas ao mesmo tempo, não ficar com medo da armadilha. A gente tem que a gente tem que rezar todo dia, não porque a gente tem medo da armadilha, mas porque a gente está cheio de esperança pela nossa libertação que está próxima. É essa troca de perspectiva. A gente vai Exatamente. rezar e vigiar não porque ele vai me pegar, mas a minha libertação está próxima. Então é por isso que eu me preparo. É para isso que aí o coração está cheio de esperança, né? É. Não ficará apegado às coisas aqui da terra, né? Que ele diz aqui, não fiqueis insensíveis, né? A insensibilidade, adormecido seria uma outra tradução, nem sei aqui na Jerusalém, como ele chama aqui, né? Mas não fiqueis insensíveis. Essa palavra lá no grego lá parece que tem uma outra Ou conotação de mais de apego às coisas daqui da terra, né? Essa gula, embriaguez, preocupações da vida, né? São coisas, preocupação dana, né? E o Senhor nos convida a olhar para o alto, né? Olhar para o céu, né? Para não ficar preocupado aqui só com o dia a dia, porque aquele nos tempos de Noé, no tempo de Loque, ficavam, comiam, bebiam, davam-se em casamento e o dia do Senhor chegou, né? Então não ficar preocupado com esse dia a dia, mas não ficar adormecido, né? Insensíveis, né? Eu olhar aqui que ele chama aqui. eu olhei aqui, eu olhei a passagem e eu olhei Pesados. errado, eu estava procurando Lucas 25. Eu digo, tem alguma coisa errada, Lucas Não, é vinte e Lucas cinco 21. É 21 a 21, versículo vinte e 34. Não cinco fiquei, ó. O vosso coração não fique pesado. É uma palavra grega que dá esse sentido de peso, né? Como é que é o nome lá? Eu não me lembro aqui agora, né? Mas é esse sentido de que está.
pesando, arrastando o nosso coração para baixo. Deixa eu olhar aqui na É, Tebe, na Tebe é pesado também. Né? Eu estou pesado, lendo aqui né? da Tebe, ó. Ele vai Que os nossos ficar de corações ficam sobreaviso. pesados pela embriaguez. Já pensou um coração pesado pela embriaguez, pela gula, pelas preocupações da vida, né? Meu Deus. E é interessante as duas coisas que são opostas, mas as duas podem tirar o nosso coração de Deus, né? Porque a gula e a embriaguez remete a essa festa e não sei o quê, não tô nem aí, despreocupei de Sentidos, né? tudo. Os cinco É, sentidos. não, mas assim, a embriaguez não tô nem aí pra nada, tô bêbado, tipo assim, É, quem tá bêbado não tá preocupado. E a exatamente. Chutou. preocupação da vida é o oposto, né? Exatamente. Nem chute tudo, nem, nem se preocupe demais, né? Vamos colocar o coração no Exatamente. centro. É o equilíbrio, né? O ter a noção O justo meio. real, né, da situação para não ficar nem insensível assim, não, tanto faz, né, ataraxia, né, aquela coisa grega lá, diz, não, tanto faz como tanto fez, né? É. E nem também ficar aquela preocupação exagerada que você não fica com tanto medo, com tanta preocupação que esquece de se preparar adequadamente, né? Uhum, uhum. É, e aí esse dia pode cair como uma armadilha sobre todos da terra, mas, né, como os servos. E aí eu faço um gancho com outra passagem, né? Primeiro Jesus vai dar aquele exemplo da passagem do céu, vai dar a parábola do céu, que tá, meu senhor tá demorando mesmo, deixa pra lá, chuta tudo, começa a beber, bater nos outros, não tô nem aí, o dono da casa chega, opa, me pegou desprevenido. Mas quando acontece o oposto, né? Aqui eu lembro do outro servo, que ele vai dizer, não, quando chegar, ele vai dizer, não, servo bom e fiel. Eu disse, não, senhor, eu sou um servo inútil, eu não fiz nada além do que aquilo que era a minha obrigação, né? E aí é entrar nessa consciência de que eu não estou fazendo por medo dele, nem estou fazendo porque para cobrar uma recompensa na marra. Eu estou fazendo porque essa é a minha obrigação. Estou fazendo porque eu não estou fazendo nada além daquilo que me é pedido. Somos Né? simples servos, né? Servos inúteis não, simples servos. Fizemos o que devíamos fazer, É, né, eu né? sou. Mas é porque tem uma das traduções que ele fala mesmo, eu sou um servo inútil. Inúteis, né? A litúrgica diz isso, mas assim É, a Jerusalém e a Tebe especifica que esse é, inútil é no sentido de que não, eu estou fazendo só a minha obrigação mesmo, eu estou fazendo o que eu devia fazer, né? uhum, Como é o restante do versículo diz, fizemos o que devíamos fazer. Eu não vou cobrar recompensa porque eu fiz o que eu devia fazer, né? O escravo não vai perguntar, não vai ser é, recompensado porque ele estava fazendo o que o patrão ordenou. Mas isso é a minha obrigação. Já era a obrigação, né? eu tô lendo agora por Christopher 20 Mil Léguas Submarinas, né? A gente terminou o Tolkien, né? Terminou O Senhor dos Anéis, aí eu comecei a ler 20 Mil Léguas Submarinas. E aí eu me lembrei disso porque no começo do livro, spoiler, né? O Aronnax, que é o personagem principal, tem um servo chamado Conseil, e aí acontece um negócio, ele cai no mar. E aí, quando ele tá desesperado sem saber o que fazer, o Conseil pega ele. Aí ele diz, mas Conseil, você caiu comigo? Ele diz, não, não, eu me joguei. Como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Ora, meu Meu mestre chefe. caiu na água, eu me joguei. Tipo assim, é claro que eu me joguei, senhor. Tipo assim, o servo dele se jogou na água para salvar ele, porque era coisa normal de se fazer. O Assim, esperado dele era, da cabeça. mas se Isso eu achei. você não estava lá, eu fui atrás. Mas é claro, né? É assim, isso é muito interessante. Aí depois ele vai falar de nadar e na água e tal, como o cara vai ajudar ele a nadar e tal. Mas isso eu achei, eu me lembrei disso agora, né? Assim, é óbvio, se o meu senhor caiu na água, não tenho mais é que me jogar mesmo, né? É a outra passagem aí também, me lembrando aí, né? Se fizeram isso com o lenho verde, imagina com o lenho seco, né? Uhum. Se crucificaram o Senhor, a gente não pode esperar que a gente vai ser exaltado, não, meu filho. O nosso caminho também é seguir o Mestre, né? Seguir Jesus, né?
tomar a nossa cruz no dia a dia e chegar lá. E tomar a nossa cruz. Que quando Jesus falou isso, o pessoal não tinha ideia do que ele estava querendo dizer, porque ele não tinha sido crucificado ainda. Depois que ele foi, É. é que a gente conseguiu entender o que é tomar a nossa cruz, né? E assim, eu queria só dar um parênteses assim, eu acho que foi uma inspiração do Espírito, mas tomara que seja, falando dessa questão de tomar a própria cruz. Porque esses dias, duas ou mais pessoas, né, dos meus amigos, das pessoas que eu consigo, eu vejo nas redes sociais, estavam falando sobre a questão de depressão. E, né, uma amiga minha falou de depressão pós-parto, um outro amigo falou da questão da ajuda na depressão. E aí eu quero falar, né? Eu também sofro de depressão, né? Tomo remédio todo dia para me aguentar. Tem dia que eu tô bem, tem dia que eu tô ruim. Nem sempre eu consigo gravar exatamente porque às vezes eu tô realmente muito ruim. Mas é importante nesse sentido dizer, a depressão é uma cruz, mas a gente precisa de ajuda, né? Ninguém diz quando diz, ah, não, eu tô com uma úlcera, mas Jesus é meu endocrinologista, eu não vou tomar remédio. Calma, né? Assim, ninguém diz, não, eu não vou, eu tô com um problema eu tô com um problema de respiração, mas Jesus é meu pneumologista, eu não vou tomar remédio de asma. Ninguém diz isso, mas às vezes, muitas vezes na hora do problema, né, de depressão ou pô, às vezes a gente não tá bem, a gente dá, não, Jesus é meu psicólogo. Também, claro, é importante rezar e tudo mais, mas assim, eu não sei, a gente estava falando agora de tomar a cruz, e assim, a gente precisa também aprender a tomar a nossa cruz. Não é só porque a gente está sofrendo que a gente tem que estar sofrendo só, ou que a gente pode andar sem ajuda, né? Eu falo, né? Eu falei com uma pessoa essa semana que fala assim, não, mas eu não tô bem, tô com, ainda tô lutando contra a depressão. Eu digo, meu filho, eu também, né? E depressão não é falta de Deus, não, né? Pessoas que tiveram Deus tiveram depressão, sim, grandes e fortes, né? O Santo Inácio de Antioquia, Santo Inácio de Loyola passou um tempo bem difícil de depressão e de escrúpulos e tudo mais, graças a Deus saiu. Na época não tinha psicólogo, mas hoje tem, né? A gente precisa também Exatamente. cuidar disso, né? E saber que não é porque a gente está. Nem toda noite escura é uma depressão, e nem toda depressão é noite escura. Quase nunca depressão é noite escura. Exatamente. Eu acho que é importante essa aí. Essa ajuda psicológica, ajuda médica, não Hum, é assim a pessoa um luxo. Não, eu vou se der, porque Jesus vai me curar. Não, Deus deu a sabedoria também humana, os médicos, para cuidarem, para nos ajudar. Diz, não, eu não vou diminuir meu sofrimento, não. Eu quero sofrer até a última gota. Não é não é isso, assim, né? não. Se você tiver com câncer, você vai procurar um médico e vai se tratar do câncer porque você tá. E, de certa forma, a depressão pode se tornar um câncer nesse sentido, né? Que o diga, eu me lembrei agora do Robin Williams, comediante, trouxe alegria a milhares de pessoas e morreu por causa da depressão, né? Então, Exatamente. assim, é uma coisa que tomar a própria cruz, né? Só fechar isso aqui, essa parte, tomar a própria cruz não significa sofrer sozinho ou sofrer calado. Tomar a própria cruz significa abraçar com Jesus e com os meios que Jesus nos dá, os sofrimentos que nos vêm. A maioria dos sofrimentos que nos vêm é incontrolável e é fora do nosso controle. Mas não significa que a gente tem que estar sozinho. Até Jesus teve a Verônica, o Cirineu e a sua mãe, né? Então, assim, até na hora de carregar a cruz, Jesus também teve ajuda. Então, a gente precisa também ser humilde o suficiente e dizer: eu preciso de ajuda. Exatamente. Desviei um bocado, mas eu acho importante porque, É. coincidentemente, assim, nessa semana, 3 pessoas me falaram sobre depressão e disse: não, eu acho importante a gente falar também sobre isso. Fecha o parênteses Fechando parêntese para a segunda parte aí, para a gente terminar também, que a gente para a não se gente. estender demais, né? Uhum, Então, essa segunda parte aí é do vigiai e tomai cuidado uhum, com os corações insensíveis, que a gente já falou aqui, uhum. e essa cairá de repente com a armadilha, né? E outro ponto aí que você falou que é a armadilha, é que quando a armadilha cai, para pegar a presa, né? Quando você arma, quando você Uhum. prepara a armadilha para cair, ela tem que ser uma coisa bem rápida para não deixar a presa Escapar. escapar.
Porque se Uhum. ela vier caindo devagar, ela só foge, né? Então tem que ser uma armadilha. Então, esse sentido aqui de rapidez, Uhum. não vai dar tempo, vai cair como uma armadilha. Você acha que sabe como é que vai ser a armadilha cai de repente. Cai e você não dá tempo de você fugir, né? Então, é essa presteza que a gente tem que ter na preparação, porque vai chegar de repente. E se a gente acha, não, não vai dar tempo, né? Diz assim, não, eu vou aqui pecando aqui, porque no último minuto Deus me dá um tempinho, aí eu É, me arrependo e vou para o céu. E se não der tempo? e se não dá tempo de se arrepender? Pois é. Não vai dar tempo, né? Jesus vai dizer que não vai dar tempo, vai cair como uma armadilha. Então é preciso se preparar de agora, né? É agora o tempo da salvação, né? Jesus, São Paulo vai dizer lá, né? Chegou a É, hora da salvação, é agora, né? Então é. não adiemos a nossa conversão, não adiemos para o dia assim, não, dá tempo, não, só mais aqui. A- Sabe, Até quando, como diria Jesus para Santo Agostinho, até quanto vai ficar aí a grasnar como um corvo dizendo amanhã, é, amanhã? Não, Expedito, é Santo Expedito, hoje. Cras, né? Santo Hum? Expedito, que é o santo das O causas CRAS. rápidas, né? Como é expedito, né? O expedito é Urgentes. urgentes, causas urgentes, né? Mas o Santo Agostinho, ele se enganava, né? Até que chegou o dia que ele ouviu aquela palavra, né? Não em orgias, não em bebedeiras, mas no Espírito de Deus, né? Aí, porque ele se enganava e dizia assim, não, mas o inimigo dizia, mas é só mais uma vez. Aí ele ficava só mais uma vez e nunca se convertia. Mas aí ele tomou a decisão e cortou mesmo, né? É, é. E foi o grande santo que foi. Pois é, Então, meu irmão, se você acha que você pecou demais e que não tem mais jeito, olhe para Santo Agostinho e diga hoje, junto com ele. exatamente. É. E cai, né? Vai cair como uma armadilha, né? E aí a outra parte aí da passagem, né? Ficai atentos e orai em todo momento a fim de terdes forças para escapar de tudo que deve acontecer, né? Esse ficai Hum, atentos e orai a todo momento, né? O vigiar e orai, que a gente já tinha comentado aqui sobre o advento, né? Mas uhum. ficai atentos e orai a todo momento para terdes força para escapar, né? Não sei qual era um dos santos aí, não sei se foi do santo da igreja, o comentário que eu tenho aí da Catena, né? Ele Hum, fala que quando a gente está para morrer e a pessoa fica achando, não, mas eu não quero morrer, não, porque assim, mas a gente tem que estar na tal expectativa, né? Vem Senhor Jesus e com tal desejo, né? Santa hum, Teresa e outros aí, é tempo de nos ver, é de que a hum. gente não chegue diante do Senhor e diz, não, mas eu queria ter ficado mais um pouquinho lá, mas é porque você ainda não estava vendo, desejando o céu, que é muito mais do que essas coisas aqui na terra, né? Uhum. As passagens belíssimas que São Paulo diz, né? O que os olhos não viram, o coração do homem sentiu, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, né? Então, isso aqui, Santo Inácio de Antioquia, né? Não me façam esse favor de me livrar então a gente tem que estar com os olhos no céu, sabendo que o que Deus tem para a gente lá é muito mais do que aqui a gente pode usufruir de beleza nessa terra. Não que a gente não cumpra o tempo necessário, né? Mas tem que estar sabendo que quando a gente chegar a hora, a gente espera que o Senhor venha e nos leve, né? Mas preparados para que a gente não fique diante do Senhor, chegar lá e dizer, ah, mas eu queria ter ficado. Não me dá mais 10 minutos aqui, não. Agora já foi. Né? E às vezes não dá nem tempo, né? Eu lembro do. Eu não sei se foi aí, são cura d'Ars, mas falando do suicida, que aí ele foi rezar e aí falaram para ele, mas você vai rezar por eles? Eu não sei o que que aconteceu entre a ponte e a água, Exatamente, né? é. Acho E que só dois que às santos vezes. falaram dessa aí, né? O Curadás e teve outro santo também, né?
Mas assim, às vezes não existe entre a ponte e a água, né? Às vezes, né, É, eu tenho um amigo nosso, né? Assim, ele é esposo de uma grande amiga da Juliana, que ele foi comprar sorvete. Ele saiu de casa para comprar sorvete e foi atropelado. Assim, graças a Deus não morreu. Mas ele nem viu a hora que o carro bateu nele. Quando ele deu por conta, ele já estava do outro lado da rua, assim, acordando do susto. Então, às vezes, nem esse, nem isso dá tempo. Graças a Deus ele não morreu, mas foi atropelado porque ele foi na esquina comprar sorvete. exatamente, é, a Então, gente sabe, porque é o dia a dia, né? É a outra passagem que a gente comentava aí, né? Comiam e bebiam, davam-se em casamento, compravam e é, vendiam, quando o Filho do Homem chegou, né? Quando o é, dia chegou lá do, para di- Noé e para do os dilúvio. habitantes de Ló, lá de Sodoma e Gomorra, lá da mulher do homem de Ló. Ló e a sua A esposa de Ló. a esposa que foi lá para trás e ficou olhando lá para trás e congelou, né? Virou uma estátua de sal. Tata de sal. Inclusive, Então, inclusive sabia que se lá lá em Israel tem uma pedra de sal, né, que é quase o formato de uma pessoa que o povo diz que ali é a mulher de era a Ló, né? mulher de Ló lá. Mas assim, não dá para ver, não é um formato de uma pessoa, porque afinal de contas tem erosão de 4.000 anos aí na história. Se não for 6.000. Mas, enfim, vamos concluir? Vamos. Mais aí alguma coisa aí, o levantar-vos e erguer a cabeça. A Não, já, libertação está próxima, né? A gente comentando aí também já essa coisa falamos um aí. pouco disso. É. O levantar e erguer a cabeça também, no sentido de que, você até comentou de que quem está preocupado com medo, baixa a cabeça, e quem está na expectativa tem que levantar a cabeça e erguer, né? E é isso, caiu, levantou, mas levou o baque, tá na dificuldade, tá na provação, mas assim, erguer a cabeça, levanta e ergue a cabeça, não vai ficar prostrado lá embaixo, não, né? Sabe o que foi que me lembrou agora? Não, Levantai-vos, vamos, né, de Jesus aos discípulos, que aqueles que vieram estavam me, dormindo lá no horto lá, né? Isso agora é, chegou agora, então, levantai-vos, ando, que a minha hora chegou e os que vieram para me prender estão aí. Então, exatamente. eu levantar aqui dele foi um outro levantar, mas também mas é nesse espírito aí. Vamos ser julgados agora, justo ou injustamente, graças a Deus no nosso caso, vamos ser julgados pelo justo juiz. Jesus foi julgado por outras. Exatamente. Amém, então. Vamos rezar, então. Vamos. Hoje é o senhor, né? Vamos, então eu posso rezar aqui também, né? Uhum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste primeiro domingo, Senhor, do Advento, deste novo ano litúrgico, te pedimos, Senhor, esta graça da vigilância e da oração. Dá-nos, Senhor, esta graça de nos prepararmos para te receber no Natal, para te receber em cada dia em nossas vidas, que tu vens, cada Eucaristia, na tua palavra, nos irmãos. Te pedimos também a preparação para a tua vinda gloriosa no fim do tempo, nos fins dos tempos. Tu voltarás, Senhor, para julgar os vivos e os mortos. Precisamos, Senhor, desde já estarmos preparados, prontos, Senhor, que o nosso coração não fique pesado com as coisas deste tempo de gula, de embriaguez, preocupado com comidas e bebidas e preocupações da vida, que nos tiram, que nos afastam de Ti, Senhor. Dá-nos, Senhor, um coração atento, vigilante, não somente a nós mesmos, para as nossas vidas, mas em cuidado também e atenção àqueles que nos cercam, aqueles que Tu nos dás para cuidarmos neste tempo aqui na Terra. Nossos familiares, nosso cônjuge, nossos filhos, netos, sobrinhos, nossos amigos, nossos formandos também, aqueles que participam também de comunidade, de grupo de oração, os pastores, os responsáveis pelas suas ovelhas. Sim, Senhor, nós te pedimos este coração sensível e não um coração insensível,
a tudo que nos acontece e acontece com aqueles que nos cercam. Que pedimos, ó Virgem Santíssima, tu que foi nos dada como nossa mãe na cruz por Jesus, que tu nos introduza neste caminho, nesta grande expectativa que tu preparaste também a ti para dar a luz a Jesus no Natal. Que tu, ó Virgem Santíssima, prepare também os nossos corações para te receber neste Natal. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Santa Maria, Mãe de Deus, Deus, rogai rogai por nós, por nós, pecadores, pecadores, agora e na agora hora de nossa morte. Amém. e Rainha da paz, Dai-nos a paz. da paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você não deixou seu like até agora, agora é a hora de deixar o seu like. E nós nos vemos aqui, então, no próximo domingo para o podcast e todos os dias no Instagram, no YouTube e no Telegram com as nossas meditações diárias. Deus abençoe a todos. Um Deus feliz abençoe. advento e Santo tchau. e feliz advento. Prepare a sua coroa do advento aí na sua família. Prepare cada domingo aí a sua preparação com a Uhum. família. Eu acho que é importante também ter os textos da coroa do advento. Tem muitas pessoas que preparam, fazem a oração com acendendo a vela a cada dia, né? Cada Uhum. domingo com uma vela específica, né? E é Procuremos, isso. irmãos. É isso. Deus abençoe. Shalom. Deus abençoe. Shalom.